Casas Carcaras. No nosso episódio 3, a gente trouxe a convidada aqui, Yalas Queiroz Serra. É uma honra, né, estar aqui falando um pouco sobre mim, um pouco sobre o meu trabalho. Na verdade, o meu trabalho envolve outras pessoas, né? Enfim, é isso. Gratidão. Então, galera, como vocês sabem, o Podcarca é um podcast independente que funciona aqui junto em parceria com a Galeria Farrapos. Queria mandar um salve para todo mundo aí, a galera do Maracaizinho, a galera do Irmandúcia, a galera do Centro, Morumbi, Barriara, o Alto do Cruzeiro também, que já mandou um salve aí, que tá ligado em nós. Matheus, que tá direto de Ribeirão. Valeu, Matheus, tamo junto, meu mano. Então, nosso episódio de hoje, a gente conseguiu trazer Yala Queiroz e a gente vai discutir um pouco sobre o que é relações internacionais, discutir um pouquinho como esse âmbito das relações internacionais dialoga com a educação ambiental, né? Que a gente às vezes não tem essa compreensão ou sabe que existe, mas a gente não tem assim, a real ideia do que é a educação ambiental, né, Yala? Mas antes eu queria que você contasse um pouco de você, contasse um pouco da sua história, como é que surge essa figura de Yala. Então, muitos anos em Tiruçu, que é onde mora a família da minha mãe, a minha família materna, né? É nesse lugar, nesse município, em Tiruçu, que eu vivi por mais de 10 anos, aproximadamente, até um pouco antes, uns 6 anos. Né? Então tu nasce e vai morar em Tiruçu. Exato, é. E daí, na década de 90, a gente veio para Maracás, morar junto, né, com meu pai, né, todo mundo, porque a gente ficava meio que separado. Minha mãe ficava em Tiruçu, trabalhava em Maracás, e a gente ficava sempre nesse transporte de vai e volta, né? É tanto que os motoristas da Camurugipe já conheciam a gente. A gente ia sozinho, com 6, 5 anos, a gente Entrega já lá. fazia. Exatamente. Funcionava dessa forma. E daí, na década de 90, minha mãe resolveu vir direto para Maracás, ficar com meu pai, né? Cuidar do meu pai, cuidar de todo mundo, cuidar da gente. E daí a gente veio para cá e iniciamos nossa vida aqui em Maracás. Ao chegar aqui, a gente já foi para a escola, fomos estudar. E quando eu completei 12 anos, eu me envolvi em algumas atividades da igreja. Né? Eu participava de eventos da juventude, eventos jovens, da Canção Nova. Trabalhava também com o pessoal da Pastoral da Criança. Fazia crisma, catequese, evangelização, missa das crianças, enfim. Você cresce com um pé meio cristão, né? Exatamente. Eu cresço, eu me desenvolvo, cresço com esse lado, né, religioso, cristão, da Igreja Católica, muito, muito latente em mim. Sim. E, inclusive, assim, Maracás, ela tem essa veia forte ligada ao cristianismo, né? Porque a igreja se fez presente desde sempre em Maracás. Então, Exato. e sempre, assim, a gente discutia com o Jorge, se eu não me engano, que houveram padres aqui em Maracás que até hoje a gente ainda traz aquele nome, né? O Padre Miguel, o Padre Miguel, Praxedes, né? Praxedes também. Exatamente. Foram padres que fizeram parte da minha caminhada. As irmãs também, né? As freiras, enfim, todas elas também fizeram parte dessa minha caminhada. E quando eu completo 12 anos, eu fazendo crisma, na crisma tem meio que um estágio, né? Quem está na Igreja Católica agora vai me perdoar os termos, eu não me recordo como é que a gente chamava isso. Era uma espécie de estágio, você tinha que ir para alguma comunidade cristã e daí desenvolver um trabalho com as crianças de evangelização. E daí eu fui para a comunidade São Roque, que fica ali no final da Avenida Brasília, sentido Pé de Serra. Entre o posto de Tunga, por ali, ADN, por ali. Onde hoje a gente conhece como Belo Horizonte? Não, do outro lado. No Ayrton Senna ali. Isso, exatamente. E daí eu ia todo sábado, saía do centro. Naquela época a caminhada era longa. Aquela avenida parece que não tinha fim. Mas eu ia com todo prazer. Eu tinha um som na época, aí eu levava o som, porque aí eu já fazia atividades com as crianças bem lúdicas, com som, com cartazes, enfim.
não ficava só naquilo da Bíblia, do caderno cristão, enfim, a gente desenvolvia outras atividades. E a partir daí eu comecei a me interessar a trabalhar com projetos sociais, né? Vendo essa realidade. Eu, uma menina do centro, né? Uma adolescente do centro, né? Com todas as facilidades que o centro proporcionava a gente, né? Vivendo, eu posso dizer assim, vivíamos numa bolha mesmo, né? Vivíamos em outro mundo, em outra realidade. E daí, quando eu me transporto para uma comunidade que é totalmente diferente da minha realidade, eu me deparo com a desigualdade, né? Foi aí que eu tive meu primeiro contato com a desigualdade social. Eu vi que existiam crianças que eram diferentes de mim. E por quê? Daí começou os meus questionamentos, né? As minhas interrogações começaram a se ampliar na medida que eu ia todos os sábados dar minha aula, né? E daí aquilo ali foi me contagiando, foi me envolvendo, e essas perguntas foram fazendo parte da minha vida, a ponto de eu começar a trilhar nesse caminho. Não, peraí, tem algo errado. Eu sei que eu não vou salvar o mundo, mas eu preciso fazer uma coisa, né? Alguma coisa. Bacana e que legal, assim, né? A gente ter esse desperte, como você teve jovem, de reconhecer eu tinha 12 privilégios. anos. De reconhecer privilégios, porque assim, a gente, de fato, eu sou da roça, mas quando eu estudava aqui na cidade, no colégio particular, até a 4ª série, né? Ficava com meus avós aqui no centro. Só que naquela época a gente não tinha essa compreensão de que havia privilégios que eu gozava e tinha naquela época que não era comum para todos. E que bacana que isso apareceu na sua realidade logo cedo, né? Apareceu cedo. Às vezes eu falo, pode ser pretensão minha, eu posso estar sendo pretensiosa aqui, né? Eu falo que foi uma missão minha dada muito cedo, né? Mas a igreja ajudou muito. Sim, de né? fato. A igreja ajudou muito a ter esse esclarecimento. Principalmente porque eu me conectava com pessoas da igreja que era muito ligada à teoria da libertação, que é um viés da igreja mais questionador, né? Principalmente questionar as realidades que estão postas, né? Então, talvez isso favoreceu esse despertar em mim. Bacana. Então, daí você passa a adolescência, né? Com esse intermédio entre igreja, entre estudar, e vai para a universidade direto? Como é que é? Não. Aí eu fico um tempo aqui em Maracás, estudei na Criança Feliz, que hoje é o Colégio Interativo, e depois a gente vai para o colégio, né? Na época a gente ia direto na 5ª série para o colégio normal. E no colégio normal, pronto, aí que eu consegui ter mais contato com essas realidades também, né? Desde cedo eu sempre despertei para essa questão da liderança. Tinha grupos de lideranças dentro do colégio. Quando existia alguma atividade, né, a direção sempre chamava... Era um grupo, era eu, Wilze, enfim. A gente sempre estava na frente, a gente sempre estava organizando alguma coisa. Então também eu já tinha esse perfil de liderança desde pequeno, e eu já sabia disso. E outro perfil que eu tinha... mas eu negava, mas eu compactuava, eu negava, eu fazia, era o espírito do empreendedor, né? Meu pai é um comerciante. Uma mulher negra e se autodescobre empreendedora no interior baiano e que ainda tem a sensibilidade de perceber. Inclusive, a gente sente falta disso nessas gerações de hoje, né? Assim, Então, isso vem do meu pai, né? Meu pai também é um homem negro. E ele quebrou muitas barreiras, né? Hoje veio dessa realidade mesmo, né? Existe um termo, Bob, que a gente... isso no feminismo, na questão da negritude e tudo, existe um termo chamado intersecção, né? Que por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Existe uma pirâmide e você tem lá os privilegiados, que são as pessoas brancas, né? E dentro das pessoas brancas tem um homem. O homem branco é muito mais privilegiado do que a mulher branca, né? E daí vem o homem negro, né? O homem negro é mais privilegiado do que a mulher negra e assim sucessivamente. Então, para a mulher é muito mais difícil chegar nesse topo da pirâmide, principalmente a mulher negra, né? Porque tem essa barreira mesmo do machismo, do sexismo, enfim, da questão do racismo, do preconceito. E eu vejo que a nossa família, ela conseguiu quebrar essa barreira, né?
mostrando que existe o outro lado, através do trabalho, através da dedicação, da persistência, né? Enfim. Inclusive, eu sempre falo com meus amigos que seu pai, esses dias, não tem muito tempo, a gente estava sentado ali na praça, um dia de sábado de tarde, tava eu e um colega, né, tomando uma cerveja, conversando. E ele chegou, um cara assim em cima do carro e tal, e os caras começaram a carregar sal de tarde, sabe? Sábado à tarde, eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, o cara tá trabalhando nesse horário e eu tô aqui, sabe? Então, assim, dá pra ver que ele é um cara muito empenhado, né? Muito, muito. Ele ia pra Zona Franca de Manaus todo ano, né? Então, assim, ele tem fotos no Rio Amazonas, ele tem foto andando de barco, né? Esse momento era um momento também para ele descansar. Era o único momento que a gente via que ele estava descansando. A trabalho ainda, né? Descansava a trabalho. Exatamente. Que bacana. O design da reconstrução da vida, é mais ou menos isso, o nome do livro. Reconstruindo os designs planetários. É um livro que fala mais ou menos sobre isso. Vou recordar agora o título do livro. Procriando essas realidades, essas novas realidades. E daí ele traz um dado muito assustador, né? Que na década de 70 a gente já tinha consumido uns 10 planetas, né? Na década de 70. O cálculo que eles fizeram. Em 2015 a gente já tinha quase dobrado esse número, né? Então, assim, a gente tem ao longo isso mesmo, esgotado os recursos naturais sem dar uma pausa para o meio ambiente. Sem dar uma pausa para que a natureza se restabeleça, né? E isso afeta muito mais a gente, essa volta, né? Essa cocriação, essa reconstrução. Sim. Então é por isso que a gente precisa realmente parar, repensar, olhar as nossas políticas públicas ambientais, né? E renegociar o jogo. Dentro desse tema, né, educação ambiental, você tem desenvolvido projetos aqui em Maracás? Como é que está sendo isso aqui em Maracás? Eu retorno para Maracás, né, na esperança de trabalhar com a questão ambiental também, né, ligado muito à questão da agricultura. Agora, por que Ala chegou até a agricultura? Tem uma história também, né? Em 2012, eu iniciei meu trabalho na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, na SEMA, lá em Salvador. E daí eu conheci um cara, o Luiz Ferraro, ele era o superintendente da secretaria. E daí a gente conversava muito, ele me perturbava demais, ele me questionava demais. Ele é professor, então o papel dele era esse mesmo, ficar levantando questões, colocando a gente para refletir, né? E daí um dia ele me fez uma pergunta que mudou minha vida, né? Ele falou que o meio ambiente é algo muito difuso, ou seja, como você mesmo falou, as pessoas acham que está muito distante, né? Não tá em você. Então, o lixo você joga lá no vizinho para você não ter aquele problema para você. Você transfere o problema, né? A gente chama de transferência de externalidades. Você transfere. E daí ele começou a falar dos movimentos de base, né? O MST, a própria Pastoral da Terra, enfim, os movimentos de base que realmente fazem a transformação acontecer, né? São esses movimentos que estão na lida, principalmente os movimentos do campo, que conseguem fazer algo acontecer, a transformação gerar, né? E não a gente ficar lá levantando bandeira para o meio ambiente, que é importante também, mas que não vai ter mudança significativa se você não voltar para a base, para a população, para o povo, para as pessoas que estão na zona rural, no campo, lidando com aquilo. E daí isso foi minha virada de chave mesmo. Falei, poxa, eu tenho que juntar agora a agricultura com o meio ambiente. E daí existia uma pasta na SEMA com relação a isso. Eles estavam trabalhando com sementes crioulas, né? Que são sementes da ancestralidade. São sementes que não foram modificadas, geneticamente modificadas. São sementes que são passadas de pai para filho, né? Enfim. E daí a SEMA estava desenvolvendo uma política estadual de sementes crioulas. E daí eu fui trabalhar nesse projeto com ele, né? De sementes crioulas. E comecei a rodar um pouco a Bahia. Conheci alguns movimentos sem terra, alguns assentamentos. Entre eles eu conheci o Terra Vista,
que hoje a gente desenvolve um trabalho, eu faço parte também da coordenação da jornada que eles desenvolvem de agroecologia. Eu tive que interromper o trabalho porque meu esposo, meu companheiro, quis vir embora, né? E daí eu pedi exoneração da SEMA e vim para Maracás. Quando eu chego em Maracás, o prefeito atual da época, de 2016, me convida para fazer parte da diretoria de meio ambiente. Eu aceito. Quando eu chego para trabalhar, Maracás estava criando 3 bancos de sementes crioulas. Eu falo que foi um presente para mim. Exatamente. Eu não acreditei. Eu achei uma coisa assim tão fantástica. Eu lido muito com essa energia do universo, né? Eu acho que você também. E assim, o universo conspira muito para mim, né? Porque também eu me conecto demais com ele. Então, eu não acreditei no que eu estava Recebendo. É um presente mesmo. Foi um presente. A gente chama de bondades da natureza, né? O Leonardo Boff, ele traz muito isso e eu gosto de repetir, né? São as bondades da natureza que Deus coloca em nossas mãos. E foi isso que aconteceu comigo. E vai ela trabalhar com os bancos de sementes, né? E dos bancos de sementes nasceu a Feira da Diversidade. Aí eu vou entrar nos projetos ambientais que você me pergunta. A gente começou a desenvolver os projetos com os bancos de sementes, resgatando as sementes com os agricultores. E a partir daí surgiu a ideia de ter a feira, que a feira é um espaço alternativo de comercialização da agricultura familiar. Liberdade dentro de casa, principalmente. Você trabalha com outro conceito, que é da segurança alimentar, você saber o que você está comendo, você vai naquela feira, você tem a certeza que aquele alimento foi produzido sem nenhum tipo de veneno. Então, isso faz parte. Na feira livre, você não consegue distinguir, né, o que é, o que não é. Fora que vem muito produto de Jogoquara que acaba contaminando os produtos que não são, né, que não são venenosos, né, digamos assim, que não usam agrotóxico, mas pelo contato acaba contaminando. Então, é por isso que a gente tem que ter, sim, uma feira específica, um comércio alternativo, em que as pessoas possam ter a escolha de estar se alimentando bem e saber o que chega na mesa. Sim. É por isso a ideia da feira mesmo. Uma feira numa quarta-feira, diferente das outras feiras. Ela acontece todas as quartas, né? Ela acontece todas as quartas na Praça do Forró. Que bacana. E uma coisa que você falou, eu só queria puxar um gancho porque veio na mente aqui rapidinho, só pedir licença para você. Eu queria deixar aqui meus sentimentos, né, para a família da professora Marlene. Sim. Que assim, quando eu pensei em criar o Podcarca, eu falei assim, velho, eu quero chamar uma pessoa assim, sabe, que todo mundo vai ter curiosidade de ver e não só por conta da pessoa, mas pela história que ela constrói. E eu pensei na professora Marlene. Porque é uma figura ilustre de Maracás, né? Assim, acho que grandes gerações, boas gerações passaram por ali. Tiveram Marlene eu como professora, como diretora do colégio. Na minha época já era diretora, pra chamar de Marlenão, todo mundo temia Marlenão. Mas era assim, uma figura, né? Meus sentimentos, e espero que nosso Santo Universo tenha posto ela num bom lugar, porque é lá que ela merece estar. Exatamente. E eu não sei se você sabe, a professora Marlene foi a nossa primeira cliente da feira. Né? Tá vendo como tudo se conecta? Tá vendo como tudo se conecta? É incrível. De fato. Ela foi a nossa... tanto ela quanto minha mãe, né? Foi uma das primeiras clientes da Feira da Diversidade. E da Casa Girassol também, né? A professora Marlene. Ela tinha muito carinho pela feira. Ela ia todas as quartas. Quando veio a pandemia, ela se afastou, né? Claro, óbvio. Todo mundo, né, se recolheu. Mas ela sempre estava em contato comigo no telefone, me pedindo delivery, pedindo às meninas os deliveries também. Conversando, ela queria saber de tudo que estava se passando pela cidade. Né? Eu tenho muitas histórias boas com a professora Marlene. Eu fui uma aluna... eu fui uma aluna aplicada no colégio. CDF. E aí ela sempre ela sempre estava ali por perto de mim. Eu não tinha queixas dela, na verdade, né? E ela sempre me protegia, né? Caso eu fizesse alguma coisa, mas eu quase não fazia. Mas eu tinha uma relação muito boa com a professora Marlene. Ela era muito amiga de minha mãe, então eu acho que de certa forma isso influenciava, né? Essa relação ficar tão boa.
Sim, de fato. Então fica nossos sentimentos para a família. E que bom que existiu a professora Marlene, né, nas nossas vidas. Só retomando a conversa da Feira da Diversidade, e assim, é um tema que em Maracás eu vejo que são da mulher maracaense, né? Enquanto protagonista de alguns papéis e que por vezes negados e tampados pela história. Eu tive recentemente, inclusive lá na Casa de Girassol, e o professor, eu não vou recordar o nome dele, mas ele é lá de Porto Alegre, que dá lá no Rio. Resgata um pouco. E assim, uma coisa que a história, quando a história não conseguiu tirar o nome de uma mulher para colocar um hétero branco lá, ela tira ela despersonifica a figura da mulher para trazer ela para um lugar da mulher branca, né? E ele traz um pouco dessas mulheres, grandes mulheres. Inclusive o livro dele tá disponível. E traz assim um significado do quanto a mulher maracaense ela é importante para a história de Maracás, né? E quanto a gente deve buscar nessas figuras esse empoderamento mesmo, sacou? De mostrar a garra que tem a mulher maracaense, de perceber que essas correntes que nos prendem desse conservadorismo obscuro e de que mulher de fundo de cozinha. E esses dias eu ri muito lá, né? Eu trabalho com a galera, né? E aí um amigo assim, ele chegou e falou: ah, velho, discutindo questões políticas de Maracás, ele falou: ah, mas essa mulher tá mandando. É por isso que tá assim. Eu falei: ainda bem que as mulheres estão mandando. Exatamente. Porque a gente fala, o homem... Nem tanto, né? Porque a gente ainda precisa de uma mulher no poder. Sim, aqui. vários anos de Feira da Diversidade. A feira é toda quarta, e a feira. A feira é um projeto muito valioso para o grupo todo, né? A feira faz parte de uma associação, que é a Associação da Agricultura Familiar Agroecológica. É uma associação que a gente conseguiu se estabelecer no município. A gente tem contratos, né, com a prefeitura. Vocês têm apoio da prefeitura? Temos o apoio da prefeitura de Maracás. A gente tem um contrato do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PENAI. Bacana. Que os nossos agricultores, né, têm esse repasse de recursos pela venda, né, dos produtos da agricultura familiar. Então é uma associação muito atuante, né? E a gente espera que cada vez mais a gente amplie o nosso leque de ações, de projetos. O próximo projeto que a gente vai desenvolver, e a gente já está construindo, esse projeto a gente está construindo junto com o Instituto Votorantim, que é a questão de um banco, né? A gente agora quer trabalhar com crédito voltado para mulheres do campo, né? Que trabalha com agroecologia. Que assim, eu acredito mesmo nisso, Bob. Quem está assistindo a gente pode dizer que eu estou sonhando, que eu sou utópico. Mas eu acredito muito mesmo que é a partir das mulheres que a gente vai conseguir restabelecer um fluxo melhor com a natureza, né? Eu não tenho dúvidas que é com os quintais das mulheres que a gente vai criar oásis em que a natureza vai conseguir respirar novamente e vai ter o benefício para a gente mesmo, né? E daí esse projeto de crédito, né, para as mulheres, para que elas possam ter dinheiro para investir na sua produção. Porque geralmente é o homem que consegue pegar os créditos no banco, né, e faz aquela roça, e usa o veneno, e coloca fogo, né, fazendo com que a mulher ela não possa fazer nada porque ela não detém o poder da terra também, né? E daí a gente quer trabalhar com isso para que a mulher possa ter acesso à terra, possa ter acesso à água, possa ter acesso a sementes, né, para plantar, enfim. A gente vai estar construindo agora esse novo projeto que a gente chama de Banco Solidário, né? É um banco, é uma... Para a mulher essa realidade. Exatamente. É trazer para a mulher essa realidade. Justamente. Quando você fala das sementes crioulas, eu lembro que meu pai, né? Meu pai sempre veio da roça, tal. Os meus avós, bisavós, todos foram agricultores. E eu lembro que meu pai tinha lá na despensa uns vasinhos com as sementes dele. Aí, tá vendo? Sacou? Esse milho aqui, de onde é que comprou? Não comprou, não. Isso aqui é das roças que a gente vai selecionando. Nossa, que bom ouvir isso de você, Bob. Tem lá até hoje. A gente tem feijão, tem milho, tem abobrinha, uma variedade lá. Meu pai sempre assim, né? Então, teve essa questão afinada. Uma das primeiras palestras que a gente começou a ter aqui de sementes crioulas, CEDASB significa Centro Agroecológico, enfim, Centro Estadual de Agroecologia, é uma coisa assim, mais ou menos. Eles são de Conquista.
E daí a primeira pergunta que a palestrante fez para os agricultores foi justamente essa. Quem é que tem semente debaixo da pia? Quem é que tem semente em algum armário escondido? Porque é aí que está a semente crioula. Porque primeiro ela perguntou, gente, o que é semente crioula? Aí ninguém sabia responder por causa do termo, né, crioula. É tanto, Bob, que a gente não usa mais esse termo crioula, né? Eu estou usando aqui só para ilustrar. Mas a gente já descartou a palavra crioula porque a gente acha que é um termo racista, né? A gente acha não, é um termo racista, né? E daí a gente usa agora sementes da ancestralidade, né? Porque são sementes que vieram de avós, né, dos nossos pais, dos nossos antepassados, e que a gente precisa realmente preservar. Porque é dessa semente que vai ter essa tal soberania alimentar, nutricional que a gente tanto deseja, né? Meu pai, eu lembro que ele começou a plantar maracujá, por exemplo, né? Ele sempre selecionava assim as sementes do maracujá para poder plantar. Ele sempre plantou muita maracujina, tomate, maracujá, assim. E eu lembro que uma vez eu perguntei a ele foi comprar a semente, né? Eu achei estranho porque ele tinha em casa, ele foi comprar. Aí eu perguntei a ele, eu falei, pai, por que o senhor não usa a que o senhor já tem? Ele falou assim, porque eu tenho uma tá pouca. E essa época agora é época de praga. Então, ocorre risco de eu perder a roça e não conseguir selecionar boas sementes. Então, assim, há um cuidado também. Quando a gente fala em selecionar sementes, não é ir lá numa roça e catar uma semente qualquer, né? Existe todo um estudo. E, assim, por mais que seja de uma forma empírica, mas, assim, é um cara que nasceu e cresceu fazendo aquilo. Então, ele tem um olhar diferente para a planta, para fruto, para reconhecer de onde é que ele extrai essa semente. Exatamente. Eu conversava há um tempo atrás também com o Del Iris, que inclusive, Del, eu vou querer você aqui também, meu amigo. E ele falava dessa importância do resgate, não só da parte alimentícia, mas da biodiversidade em geral. Porque Maracás a gente tem uma incidência de planta endêmica, né, que é da nossa região, só existe aqui por conta do solo, do clima e tal. Então, e ele fala assim, cada vez que eu volto a certos locais, eu percebo que tem menos daquilo. Então ele já tem essa curiosidade e essa vontade também já de selecionar mudas, sementes dessas espécies para preservar. É o que você fala. Quando você tem um banco desse, histórico e genético desse, você tem a vida, né, na mão. Porque você tem a vida na mão. Você retrata muito bem. É dali que vai vir a nossa... diria assim, nossa salvação. A nossa salvação. Alimentícia. Eu não tenho dúvida que é daí que vai vir. Né? Bacana. Você falou algo muito importante sobre esse conhecimento empírico, né, do agricultor. Né? Antigamente a gente falava só do conhecimento científico, das universidades, e hoje a gente vê a importância de ter esses saberes, né, do campo, né? É muito mais importante do que o saber da universidade. Na verdade, elas se comunicam, né? O saber local, o saber tradicional, ele se comunica com esse saber universitário, científico. E os agricultores, eles são exímios em selecionar sementes. Eles sabem exatamente o tamanho, se estão ainda tem poder germinativo, enfim. Eles têm realmente noção de como fazer essa seleção, né? Porque é uma coisa realmente passada de pai para filho, né? Sim, de fato. E é incrível isso. Eu todo dia agradeço por ser filho de agricultores. É uma interconexão. A gente, assim, eu fico com a sensação de que o humano, não sei se é um ego, eu não sei o que é, mas assim, a gente se vê à parte. É como se a natureza fosse uma coisa e a humanidade fosse outra. Eu resgato, tem músicas que assim, até faço uma reflexão dessa doença que eu considero o mal do século. As pessoas falam depressão, mas eu não acho que é só depressão. Essa saúde mental, para mim, é o mal do século. A falta da saúde mental. E eu sempre digo para as pessoas que a saúde mental restabeleça seu vínculo com a natureza, porque você é um bicho, é um animal. E quando você perde essa compreensão, esse sentimento de que você é parte daquilo, você se sente à parte e não sabe como interagir com as demais coisas. Que bacana! Então, a gente falou um pouco da Feira da Diversidade, falou desse projeto que vai surgir. E aí você me cita um negócio chamado Agrofloresta e Resgate do Carbono. Sequestro do carbono. O que é isso? Então, isso é um projeto
É um projeto que eu diria ambicioso, mas é um projeto que a gente está empreendendo aí agora. Eu coloquei como meta, né, recuperar alguns pastos, né? Meu pai é pecuarista, né? Assim, a minha história de agricultura é do meu avô materno, né? Vovô Albino. Era um homem que tinha... Tiruçu também. Tiruçu, né? Aquela região ali da Brandão Filhos, do ali. Essa lembrança conta do que está na minha carga genética. Né? Então, assim, voltando para... Ai, meu Deus, desculpa. Para agrofloresta. E daí, como eu estava falando, meu pai é pecuarista, né? Por muitos anos, meu pai teve que desmatar muitos espaços de terra, principalmente do bioma Caatinga, para construção de pasto, né? E daí, não que eu tenha isso como uma missão, ou não que eu tenha como culpa, não que eu tenha que fazer ao contrário, resgatar tudo isso, mas eu vejo que eu preciso também fazer algo que melhore o pasto, sim, melhore a forma de criar o gado. E até porque assim, não é uma coisa que é do seu pai, é da nossa cultura pecuarista. É da cultura. Desmatar, porque assim, foi ensinado, né? Desmate, bote fogo, jogue a semente. Exatamente. O pasto sofreu um pouquinho, bote fogo de novo. Então fica nesse ciclo e assim, foi assim. E hoje a gente sabe que dá para criar perfeitamente gado com floresta. Consórcio. Né? Com consórcio, né? Hoje eu tenho essa clareza, eu tenho essa técnica, eu tenho esse conhecimento. Ano passado eu fiz um curso com o Henrique Souza, que é um grande agroflorestor. Inclusive ele fica em Jaguaquara, perto da gente. É um curso maravilhoso, é um curso de quase uma semana, imerso na fazenda dele, só trabalhando técnicas de agrofloresta. Agrofloresta nada mais é do que você juntar agricultura com floresta. Você fazer um plantio em que você consiga colocar espécies de cultivares ali com as árvores. Aí você escolhe as árvores que você quer trabalhar, né? Podem ser árvores nativas ou não, né? Só tem que ter cuidado com essa questão das árvores exóticas. Eu não costumo usar muito exótica, a não ser o eucalipto para a produção de biomassa, né? Para a própria terra. Sim. E daí é isso. E a ambição é porque a gente trabalha com essa questão do sequestro de carbono, né? E que futuramente a gente pode negociar esse sequestro de carbono na Bolsa de Valores. Você pode negociar em outras plataformas de financiamento, de investimentos bancários. Então, assim, hoje em dia existem muitas empresas que têm o seu passivo ambiental, que são poluidoras. Ouça isso aí, galera, ouça isso aí. Exatamente. E que estão procurando pessoas como eu, que está preservando alguma área, que está fazendo sequestro de carbono em alguma área, e que daí ela investe em você, em que daí você recebe um aluguel daquela área, né? E daí você computa esse passivo ambiental da empresa, enfim. Eu acho que é algo para se pensar mesmo, né? É uma técnica muito, muito interessante para você restaurar ecossistemas, voltar à vida naquele processo de pasto. Então, assim, se você for hoje, você nem vai acreditar que aquilo ali era um pasto e hoje é uma agrofloresta, né? Embora a gente não tenha nenhum ano ainda de plantio, mas dá para ver perfeitamente a mudança que já ocorreu, né? Deixa eu só explicar rapidinho. Foi bom você falar do sequestro de carbono. É o seguinte, como é que a gente faz isso na agrofloresta? Vou fazer uma ilustração muito simples. A gente tem uma fileira, né? Agrofloresta você pode fazer em forma de mandala, de círculo e de linhas. Eu escolhi a forma de linha para fazer. Então, assim, eu plantei banana, mogno, eucalipto, angico, guapuruvu, abacaxi, enfim. A gente faz um consórcio de plantas ali. E daí, ao longo do tempo, aquelas plantas vão crescer. E qual é o lance da agrofloresta? É a poda. Você tem que trazer a floresta para baixo o tempo todo, podando o tempo todo. Podando eucalipto, podando mogno,
podando o seu angico, podando sua aroeira, enfim, as árvores, as espécies que você escolheu para estar ali naquele sistema. E como é que você fixa o carbono, que é sequestrar o carbono, que é o mesmo termo? É com essa serrapilheira, ou seja, com esse acúmulo de resto de poda, que a gente chama de serrapilheira, é que vai fazer o sequestro de carbono. O carbono vai ficar preso no solo e ali vai nascer outros micro-organismos, os fungos, as bactérias, né? Enfim, o reino, tanto o reino vegetal quanto o reino dos fungos, começam a ressurgir naquele ambiente, fazendo com que a gente consiga sequestrar o carbono. Ou seja, não vai haver mais fuga de carbono para a atmosfera. Não havendo fuga de carbono para a atmosfera, não tem a questão da camada de ozônio, né? Não tem a questão de você fazer o buraco na camada de ozônio, como se diz, né? Que é a questão de que tem como consequência o efeito estufas, a chuva ácida e por aí vai, né? Então, é dessa forma que a gente fixa carbono. É fazendo com que a floresta venha para o chão mesmo, né? Venha para o chão com suas folhas, com seus galhos, com sua poda, com o resto de adubo, enfim. Com o resto de folhagem, colocando tudo no chão, cobrindo o chão completamente. Minha mãe tem mais ou menos 10 anos que ela fazia uma limpeza geral no quintal, né? Ela deixava aquele quintal limpo. Até hoje, muitas mulheres fazem isso com os quintais, né? Não aguenta ver folha no chão. Não aguenta, que quer varrer. É uma confusão, né? E daí, quando eu descobri essa técnica, quando eu comecei a trabalhar com agrofloresta, com agricultura, com agroecologia, quando eu conheci a Ana Primavesi, né? Que foi uma das primeiras mulheres que falou sobre agroecologia, que falou sobre orgânicos no Brasil. Foi uma das primeiras mulheres que alertou, né, tanto o governo, quanto as empresas, quanto os agricultores, sobre os problemas, né, com agrotóxico. Né? E daí ela tem uma frase muito emblemática, muito simbólica, que é a seguinte: solo descoberto é solo pobre. Né? Então, assim, eu comecei a introduzir isso na minha mãe. E daí hoje ela não varre o quintal. Ela varre só a parte próxima à casa, né? Por conta de insetos, de cobra, de tudo isso. Mas a parte mesmo que fica a floresta dela, que a gente tem uma mini floresta aqui dentro do nosso quintal, no fundo lá da Casa Girassol, é toda coberta de folha, de folhagem, né? Todas as folhas que caem. Ela não gosta de fazer nem poda. Ela acha que ela não se ligou na poda ainda. Ela acha que as árvores têm que crescer mesmo. Mas a poda é importante, importantíssima a poda. Principalmente para trazer mais luz e energia para o sistema, né? Essa frase, já ouvi muito: o solo descoberto é um solo pobre, né? No curso do técnico lá de agropecuária, a gente vê a questão do solo e vê o quanto isso é importante. Não só para o sequestro de carbono, mas para o próprio enriquecimento do solo, né? Essa questão do solo estar pobre sem, quando você introduz uma camada orgânica ali, você está colaborando com uma biodiversidade ali. E que, por vezes, também a gente falava lá sobre nitrogênio no solo, como fixar nitrogênio no solo, porque as plantas crescem com nitrogênio, né? E a gente trouxe a questão de trazer algumas plantas que fixam nitrogênio no solo. Inclusive, eu fiquei sabendo há pouco tempo, através de um parceiro, amigo nessa área. Ele é muito empenhado nessa área ambiental, assim. Tem tanto o Lucas Passos quanto o Vitor. Eles são grandes curiosos, assim, estudiosos também, né? Um faz geografia, o outro faz engenharia florestal. E aí, há pouco, Vitor me fala que... Véi, você sabe o que é que outra planta que eu descobri que fixa nitrogênio no solo e é que a gente tem como praga? É a jurema. A jurema. A jurema. Ele fala assim, ele falou comigo assim: mano, quando você vê uma jurema ali, é porque o solo tá pobre e ela tá ali tentando reativar as propriedades do solo. Exatamente. A gente chama a jurema de árvore primária, né? Na natureza tem as primárias, as secundárias e a clímax, né? A jurema é a primária. A jurema é um indicador de solo pobre, de solo ácido, degradado. Porque, na verdade, qual a importância dela? Como você falou, ela surge para tentar recuperar aquele solo. Por isso que ela é uma planta primária, né? Ela vem para preparar o solo
para receber as secundárias. As secundárias vai ser o quê? O angico, vai ser o ipê, vai ser a aroeira, vai ser o umbuzeiro, né? Vai ser árvores mais um pouco do extrato mais alto, que a gente chama, né? Até as clímax, né? Que são as árvores que necessita de menos iluminosidade, né? E daí, a jurema, eu falo sempre com meus alunos. Gente, jurema é uma das árvores mais importantes do bioma caatinga, porque elas vêm para preparar o solo, para resgatar aquele solo degradado. E, além de tudo, tem essa função, né, de fixação do nitrogênio, que as leguminosas também têm, né? Os feijões, o andu, o feijão de porco, eles também têm essa função. Lá na agrofloresta a gente planta uma árvore e feijão de porco, uma árvore e feijão de porco, porque aí ele vai fixando esse nitrogênio. E assim, por uma questão cultural, a gente sempre, os agricultores e os proprietários de terra sempre vê uma jurema e já quer logo cortar ela, né? Ai. Aí depois que eu fiquei sabendo disso, eu falei, corta não, que ela tá te ajudando. Lá em casa é uma briga, viu? Eu imagino. Agora meu pai já parou muito de desmatar. Depois que eu venho doutrinando ele, eu venho conversando com ele, eu sinto que ele já tá quase entrando na minha onda. Que bom. Então, Deixa eu só falar uma questão da jurema. Outra coisa importante da jurema para o agricultor, né? É mais até para o agricultor do que para o pecuarista, né? A questão da cerca, a jurema dá madeira para fazer a cerca, tem tudo isso. Então ela é importante, tá ali, né? uma madeira de extrema resistência. Muita A gente fala, a gente tem aquela linguagem popular de dizer assim, rapaz, essa madeira é boa de chão. A jurema, você bota no chão ali e esquece. E outra coisa, pode alagar, pode ser o que for, a água vai baixar, ela vai estar lá em pé. Fora que ela é uma árvore sagrada, né? É uma árvore sagrada para os indígenas. É onde eles extraem substâncias para fazer os seus rituais, para fazer suas bebidas, enfim. A jurema tem esse poder curativo, tem esse poder de se ligar com o cosmo, né? De você ter algumas substâncias psicoativas em que você se reconecta com o universo, enfim. A jurema também tem esse poder sagrado, que é importante preservar também por isso. Eu conversando com os amigos, a gente sempre comunga dessa ideia e diz o seguinte, a jurema, ela tá pro sertanejo a pó, porque aquilo ali é um anti-inflamatório fenomenal. Como ele saia montada vários dias a cavalo e às vezes a sela machucava um pouco o animal, né? Ele vinha com o pozinho da jurema ali e jogava. Então tem a questão medicinal, tem a questão que você falou dos nossos antepassados usarem ela para se ligar às suas entidades, suas crenças, né? Se ligar ao cosmos, que é muito bacana também. Inclusive, a gente tá querendo trazer uma galera dessa vertente para trocar uma ideia, porque assim, é uma coisa nossa que a gente às vezes não sabe, né? E tem a questão também do que a gente falou agora, da natureza, do quanto ela é importante para a recuperação de solos. Então, assim, a jurema é uma planta linda demais. Linda, vamos preservar nossa jurema. Vamos preservar. Inclusive, há uns 15 dias por aí foi a florada dela, né? Foi. Nossa, tava Foi lindo lindo. de ver, velho. Toda branquinha. Toda assim. branquinha. Tá lindo de ver. E ela ainda não florou na região de Porto Alegre. Não? Não, então a gente vai ter esses dois ciclos aqui, né? Tanto da mata de cipó quanto lá de baixo. A gente tá esperando ela florar lá. Ainda não florou não, mas vai florar. Que massa. Então, bacana essa troca de ideias hoje. Puxando também para os seus projetos aqui desenvolvidos, a gente tem recentemente, inclusive, fiz parte em algumas vezes lá e foi um espaço, é um espaço muito importante para Maracás, né? Por esse resgate cultural, esse resgate artístico, esse resgate identitário que a Casa Girassol apresenta pra gente, traz consigo, né? A gente continua o Girassol de Quinta. Pois é, o Girassol de Quinta, que é uma interseção que os artistas da cidade, né? Vai lá apresentar. A gente já teve lançamento de livros, já teve exposição de músicas, de literatura. Conta um pouco pra gente do que é a Casa Girassol. Então, eu tenho o costume de dizer que a Casa Girassol é o resumo de todos os projetos que eu já desenvolvi, né? Que a gente já desenvolveu. Então, a Casa Girassol foi meio que a culminância de tudo isso, né?
porque é a Casa Girassol que abarca todos esses projetos, né? Abarca o centro administrativo da feirinha, abarca as questões burocráticas da associação. Além de abarcar tudo isso, é um espaço cultural onde a gente congrega, né, com os artistas locais. E uma coisa muito importante da Casa Girassol, que é o que eu acho mais importante mesmo, é o resgate da alimentação, não só saudável, mas da alimentação regional. Então, assim, a gente trazer o elemento da palmeira do coco licuri para a culinária da nossa cidade é algo muito importante, porque, além disso, além de você estar se alimentando de um bom fruto, né, de uma boa semente, você está também fazendo com que as mulheres que coletam esse coco licuri preservem essa palmeira lá na roça, né? Então, existe essa cadeia, esse ciclo virtuoso em que, se você estimula a coleta do coco licuri, elas, consequentemente, vai estimular, junto com seus proprietários, seus companheiros, seus vizinhos de terra, a preservação da palmeira do coco licuri. Inclusive, é um resgate também, assim, não um resgate, mas assim, é uma força para essa culinária, porque a gente tem vários pratos, várias plantas, vários do que era consumido e que se perderam ao longo do tempo por conta dessa falta desse consumo, né? Base da nossa alimentação, né? A gente vive, principalmente aqui, quando a gente começa a descer aqui de Maracás e sentido a Caatinga, o número de palmeiras que existe do licuri, né? E palmeiras? Licuri é palmeira, São né? palmeiras, São palmeiras. Então, assim, e o que você fala dessa preservação, eu lembro que eu fiquei assim meio chateado, mas depois eu entendi. Porque Maracás a gente tinha o São João e a gente ia lá, montava aquele festejo junino, a praça principal, todo com folhas de palmeiras, né? E aí quando tiraram, eu fiquei assim, nossa, tiraram a nossa tradição, sabe? Porque tinha aquele ar, né, da coisa natural e tal. Mas depois eu vim compreender, comecei falando com uma pessoa, não lembro exatamente quem foi, ele me trouxe esse ponto, ele falou, vai, se você já tem um desmatamento por conta da pecuária, da agricultura, e você ainda incentiva isso através de festas, como é que a gente vai fazer? Como é que a palmeira vai sobreviver lá pra gente poder ter essa espécie ainda, né? É tão difusa como é a palmeira aqui pra gente hoje. Exatamente. Tirava muita palha, né, para fazer, mas enfim. Você falou uma coisa engraçada. O licuri, ela não é uma árvore, né? É uma palmeira. As pessoas acham que é uma árvore, mas não, é uma palmeira. A palmeira do coco licuri. Eu faço até uma sugestão, né? Você trazer a Indira aqui também para conversar com você, para falar sobre essa gastronomia, a Masterchef, para falar sobre essa gastronomia regional. E assim, eu sinto que Indira se encontrou nesse processo e eu vejo o quanto ela é feliz fazendo tudo isso, né? As meninas coletam, as nossas mulheres da Feira da Diversidade coletam esse fruto. Eu faço o meio de campo e é Indira que faz a mágica acontecer na cozinha, né? E isso é fantástico. É um ciclo maravilhoso que acontece lá na Casa Girassol. Que bacana. Então a gente tem a Feira da Diversidade, tem o projeto do sequestro de carbono através da agrofloresta e tem a Casa Girassol. Casa Girassol. E em breve o nosso banco, né? A gente vai trabalhar com crédito. Sim, o agora. banco de crédito para as mulheres. Exatamente. Importantíssimo, aliás. A gente fechar o ciclo, né? Sim, mas hoje, ela, assim, você tem uma profissão, tem. Mas tem um trabalho, assim, não que isso não seja, entenda o que eu quero dizer. Não, eu tô entendendo. Não tenho... não sou empregada de ninguém, é isso que você quer dizer? Isso. Não tô vinculada a nenhuma instituição. Não. Eu presto consultoria, né? Eu sou consultora da Largo, da mineradora. Trabalho com um projeto de educação ambiental junto com a empresa chamada Sertão. Essa empresa Sertão é ligada a Ludovico Gouveia, que também é filho de Maracás, né? O filho do Dr. Lúcio. Ludovico é um economista. E daí, a partir dele que a gente tem também desenvolvido vários projetos, né, de desenvolvimento local com as mulheres e com outras associações também do município, principalmente das comunidades do entorno da mineradora, né? Pé de Serra, Porto Alegre, Água Branca, Pindobeira, Mone, Espinho, enfim. Essas comunidades que estão bem próximas à mineradora. Sim. E daí eu desenvolvo com eles trabalho de educação ambiental nas comunidades.
Um dos projetos legais que a gente está desenvolvendo é a construção de 2 viveiros de mudas nativas. Um a gente vai construir aqui no Edivaldo, no Colégio Edivaldo. O professor Vitor também está em parceria com esse projeto. Alô, professor Vitor. E o outro viveiro a gente está construindo, essa semana já começou a construir já, na Escola Luiz Braga, que é em Porto Alegre. Além do viveiro, a gente vai estar montando o meliponário das áreas degradadas com plantas por aí. Mas... Sim, inclusive o Maracás tem essa veia também, né? A gente tem a Casa do Mel, tem grandes produtores, eu não sei como anda, porque eu não acompanho tão de perto quanto eu acompanhava antes. Mas, por exemplo, eu tenho tios que criam abelhas, né? Produzem esse mel. E é também uma coisa muito importante. E assim, mais do que importante, é uma coisa linda de se ver, porque assim, quando você trabalha em consórcio, natureza, preservação, e também tem a questão econômica, porque a gente está nesse sistema capitalista, então a gente precisa desse viés econômico. É muito gostoso de ver e falar e incentivar, porque às vezes o que é que acontece? A gente, retomando aquela conversa dos privilégios, né? A gente vê que essa coisa é muito difusa dentro de Maracás, mas principalmente dentro do centro de Maracás, né? Então, assim, às vezes as pessoas que estão aí nas periferias, à margem aqui dos bairros e tal, elas não têm esse conhecimento, não sabem que pode ter, o cara tem um pedacinho de terra ali, tem um sítiozinho e não sabe que pode estar produzindo agrofloresta, não sabe que pode estar criando abelhas. Então, assim, é um momento também, inclusive, você citou o filho do Dr. Lúcio, como é? Ludovico. E é uma figura também que, assim, eu penso em trazer ele aqui para discutir um pouco, porque ele é um cara de grandes ideias, né? Fantástico. Que tá antenado, assim, que eu acho muito bacana, é tá antenado com o que está acontecendo nesse know-how de captação de recursos, nesse know-how do que a gente poderia estar produzindo. É um cara importantíssimo para vir aqui discutir um pouco isso com a gente, para trazer para Maracás isso. Outra coisa importantíssima que sua fala me lembra, quando você diz assim, nos nossos quintais. Eu sou de uma geração em que, com 12 anos, eu tinha barraca na feira, porque no nosso quintal eu tinha horta demais. Eu fiz 12 anos, eu tava lá e tal. Tudo que eu queria, eu pedia dinheiro ao meu pai, né? Meu pai, tal. Aí meu tio olhou pra mim e falou, rapaz, você tem um quintal desse tamanho aí, eu vou comprar sementes pra você, vou lhe ajudar a fazer as primeiras hortas. Aí você depois vai aprender o macete, você se vira. E nisso eu fiquei, velho, alguns anos da minha vida. E eu falava pra galera direto, a galera achava que eu estudava no colégio normal, achava que eu era riquinho. Mas não era, é porque eu trabalhava e tinha essa renda. Tinha barraca em feira, eu vendia alface, coentro. E inclusive, eu já discuti isso com alguns amigos, que há de haver um resgate dos nossos quintais. Porque em Maracás, todo mundo no seu quintal tinha suas hortas. Mesmo que não fosse para comércio, mas tinha para uso próprio, né? Não ficava de refém de ter que comprar tudo que precisava ter que ir comprar. Então, assim, esse resgate de saber que o nosso quintal também é uma fonte de renda, também é um lugar que eu posso comungar, plantar, cultivar, é muito importante e é um resgate a se fazer. Eu falava com meu amigo Matheus, tá até aqui na live com a gente. Alô, Matheus! Eu falava com ele assim, rapaz, falta dos nossos gestores um pouco de iniciativa e de um despertar mesmo assim para chegar nessas pessoas, para não é mostrar, mas assim relembrar elas do quanto nosso quintal é importante para isso, porque você tem pessoas que, não generalizando a tudo, mas você tem pessoas que estão em extrema dificuldade, mas que tem um quintal ali que poderia estar produzindo. O que é que falta para essa pessoa? Falta um incentivo, falta uma linha de crédito. Exatamente. Falta uma orientação de um profissional, seja do meio ambiente, seja da área de agricultura, para poder estar orientando de perto. Bacana ver que você desenvolve esses projetos aqui, né? Exato. São projetos que abarcam muitas pessoas, né? A gente queria, né, fazer com que isso chegasse a outras tantas, principalmente as pessoas de bairro, né? Eu sinto falta de trabalhar com os bairros. Com o bairro Irmã Dulce, com o bairro Ayrton Senna, o bairro Iara, com o Maracaizinho. Eu sinto falta de ir para a área urbana, porque eu acho que também tem muitas potencialidades. E é onde que está o maior problema também, os problemas sociais estão ali, né? As drogas, a violência, a prostituição e tantas outras coisas. Então eu acho que... Também, né? Estão ali. Também, tá em todo lugar, mas também estão ali. Daí seria um trabalho bacana mesmo, despertar nas pessoas essa potencialidade, né? Fazer com que as pessoas percebam que elas também têm potências ali dentro, né? Que precisam ser olhadas, resgatadas. Eu sempre pessoas
Eu acho que falta muito, assim, também Eu também não saberia como me reconectar. E eu trabalhei muito na área urbana em Salvador. Eu trabalhei com reciclagem, uma cooperativa de reciclagem. Foi um dos meus primeiros trabalhos com o meio ambiente em Salvador. Me esqueci o nome da comunidade, era próximo ali da Paralela. E daí a gente trabalhava com mantas, com encostas, né? Eram comunidades que tinham problemas com encosta. E daí a gente desenvolvia esse projeto de contenção de encostas. E fora isso, tinha a cooperativa de reciclagem. Então, não era tão fácil estabelecer esse diálogo em Salvador. Por outro lado, era mais fácil do que aqui, porque lá tem associação de bairro. Então, a gente já ia direto na liderança, no presidente. Aqui em Maracás, eu percebo que não tem associação urbana, tem mais rural. Por isso que o trabalho no rural é mais fácil. Porque você já vai direto no presidente da associação e consegue desenvolver o projeto. Porque é ele que tem a voz, né? Em Maracás, eu não sei se tem associações de bairros. Eu acho que não. Não conheço. Acho que o primeiro passo que a gente poderia fazer, né, se um dia a gente conseguir adentrar nesse universo urbano, é criar essas associações de bairro, né, fazer com que as pessoas criem esses núcleos para que a gente chegue nelas, né? Então é o primeiro passo aí, criar essas lideranças, descobrir onde é que elas estão, que elas existem. Sim. Eu faço música, eu faço rap, né? E assim, eu percebi que por o rap ter vindo dessa periferia, eu consigo acessar ele por muitas das vezes, apesar de não ser sempre. Mas assim, é uma questão a ser pensada, porque Maracás não é só o centro, é uma cidade, né? Então a gente tem que saber trazer Aliás, essas pessoas o centro, pro diálogo. eu acho que o centro já está ficando, inclusive, o centro já está virando algo mais comercial, Comércio, né? Então, a vida, de fato, está sendo pulsada nos bairros, né? Sim. Agradecer a todo mundo que está aí presente. Essa é a live 3 do Podcarca. Meu amigo Lucas Passos mandou aqui um comentário aqui, ó. Perfeito. Um problema explícito na região do Vale, a área degradada. Pastagens degradadas, integração, lavoura, pecuária, floresta é uma solução. Crédito de carbono é visionário. Valeu, Lucas. Tamo aí. Galera, quem quiser também pode já deixar suas perguntas, suas... explicitar alguma coisa, quer dizer alguma coisa, é só mandar. Quer mandar um salve pra alguém, a gente manda também. Tamo aí. Eu queria mandar um abraço para Indira, né, que está assistindo a gente. Minha companheira de trabalho, meu braço direito, a pessoa que faz com que o girassol se torne também o que ela é, né? Mireide, eu vi que Mireide estava aí. Um abraço também, Mireide. Mireide faz essa ponte muito importante com os bairros. A gente tem que aproveitar dela para a gente chegar nesses bairros. É um trabalho importantíssimo que ela faz. Zane é minha companheira de academia. E a gente faz aula lá em Michele Morbeck para manter a forma. Uma coisa que eu queria falar, falando de forma, né, Bob? Às vezes alguém pergunta assim, eu sempre vejo isso na internet. 5 dicas para você ser um empreendedor, não tem essa coisa? Então, assim, o primeiro passo realmente é criar resistência física. Então, tem que malhar, gente. Tem que malhar. Física e mental, falei. Exatamente. Física e mental. Tem que malhar, tem que ler muito, tem que estudar, tem que ficar próximo de pessoas que você gosta, que você ama. Eleger uma pessoa que você confia, uma pessoa leal na tua vida. Então, acho que isso é uma dica que eu posso dar para vocês enquanto empreendedora. E outra dica valiosa, não desista. Não desista. Não é fácil para mim manter a Casa Girassol, não é fácil manter os projetos sociais, mas a gente não desiste. É a persistência. É a persistência. Eu falo com meus amigos direto, com a música, por exemplo, a questão da música, eu falo com eles assim, ó. A diferença de quem conseguiu e de quem não consegue é de quem para no meio do caminho. Porque todos aqueles que seguem persistindo, mais hora, menos hora, vai conseguir o que almeja, né? Exatamente.
Vou tocar num tema agora polêmico, já que a gente tá num assunto importante, porque, olha, vamos falar de meio ambiente. Vamos falar um pouco desse meio ambiente. Ótimo. Então, ó, se um dia eu for me filiar a algum partido, eu vou começar assim. Eu vou me filiar à Rede, né? Que é a Rede Sustentabilidade, que é o partido da Marina Silva, do Rodolfo, enfim. E daí é um partido que afina com as minhas ideias. Então, se um dia eu for me filiar, é nesse partido que eu vou estar colada, Pessoal, né? não? Pessoal, não. Nossa, vem pro pessoal. Mas o pessoal agora dialoga muito bem com a Rede, né? Então, a gente está afinado. Uma coisa que eu acho bacana desses partidos, assim, PSOL, PT, PCdoB, Rede, PV, é que, assim, por mais que hajam discordâncias, e eu achei uma frase muito engraçada essa semana que eu falei, que o cara diz assim, eu não concordo nem com minha mãe em tudo, mas por mais que hajam discordâncias, há um diálogo. A gente consegue sentar numa mesa e dialogar, né? A produção técnica tá aqui ferrenha. Agradecer todo mundo que tá aí ao vivo, agradecer a Galeria Farrapos por estar aqui. Agradecer também a Yala que tá aqui presente com a gente, só confirmar que a gente tá ao vivo. Estamos ao vivo. Manda seus questionamentos, seus porquês, suas perguntas. Yala, outra coisa que eu pensei, né, da gente conversar um pouco, eu não sei, assim, qual a sua propriedade para falar disso, mas eu acho, assim, que todo maracaense tem uma propriedade para falar, né, que é Maracás, seu desenvolvimento, né? E sim, principalmente ligado a essa questão da mineração, ligado ao setor do comércio, né? Sei que é um empreendedor aí, tá antenada nesse viés. Quais as possibilidades? O que é que Maracás está se tornando? Para onde é que a gente está indo? Porque eu consigo ver claramente um corte entre Maracás antes e depois, e coincidentemente, ou tudo a ver, né? Com essa questão da mineração, Maracás também, a gente tá a largo lá explorando o nosso vanádio. A gente tem uma explosão do centro de Maracás na questão de comércio, né? Hoje eu escuto muito assim as pessoas falarem, pô, você tem aqui mercados e lugares aqui em Maracás de ponta, e você encontra em locais muito bem desenvolvidos. Maracás está se tornando esse centro, né, regional, nessa questão do comércio. A gente tem agora aí a questão da iniciativa pública também abrindo a questão do trânsito, não é? Detran, né? Detran Maracás, que vai ter agora. A gente tem a questão do hospital, que vai ser um hospital, assim, pelo que eu entendi da proposta, é um hospital para atender regional. Não só Maracás, é regional, né? A gente vai atender aqui as cidades circunvizinhas. Então, como é que você identifica esses dois momentos em Maracás, né? Como Maracás vinha e o que Maracás progride agora? Eu identifico da seguinte forma. Eu não vejo que está havendo um desenvolvimento, né? Porque quando tem desenvolvimento, você tem outras coisas casadas, como a área social, como a área de saúde, como a alimento. Você também tem que falar um pouco da qualidade de vida das pessoas, do bem-estar das pessoas, né? Como é que está o bem-estar das pessoas? As pessoas estão felizes? As pessoas são felizes morando em Maracás? As pessoas têm acesso à saúde, têm acesso à educação, têm acesso à água potável, enfim, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente também tem que mensurar essas outras variáveis que às vezes a gente não consegue contar, né? Digamos assim. Sim. O que está havendo no meu ponto de vista, né? O que está havendo é um vetor de crescimento econômico, né? Maracás está crescendo, né? Maracás está crescendo, está inchando, o comércio está se desenvolvendo, de alocação de emprego, muito mais do que o próprio minério, muito mais do que a própria mineradora, né? E a mineradora tem esse papel, né, importante de criar esses empregos, né? Criar esses empregos. Mas... Só uma reflexãozinha. De fato, assim, a gente tem uma geração de empregos a partir da Vanádio. Eu só fico pensando assim, poxa, acho que faltou um pouco do poder público de poder antever isso, sabe? Porque assim, o que é que eu sinto... Hoje eu tô lá, trabalho lá, né? Numa empresa que presta serviço para Largo. E o que é que eu percebo? Que a gente tem muita gente de fora. Não que isso seja ruim. Não que seja ruim, mas assim, eu sinto falta de pessoas que eu sei que tem grande potencial aqui em Maracás de ver lá.
E o que é que faltou para essas pessoas? Faltou conhecimento, faltou um estudo. Não porque eles não correram atrás, mas assim, porque a gente durante muito tempo não teve isso aqui em Maracás. Teve estímulo, né? Não teve estímulo, assim, porque a Teve mineradora... uma universidade, né? A gente precisa de... uma coisa que com urgência é de uma universidade. De fato. Que são os engenheiros, né? Que são de fato o emprego mais valorizado, significativo, assim, mais também, significativo, né? Há pouco tempo agora a gente teve, inclusive eu fui aluno também lá do Senai Maracás, o local, né, uma infraestrutura já. E só que assim, eu fico pensando, poxa, por que a gente não teve esse preparo antes? Para quando a empresa chegar aqui a gente já tá capacitado. Porque a gente fica correndo atrás, né, dessa capacitação. E é o que eu falei daquela coisa do privilégio. Algumas cidades da Chapada, você vai em loja de roupa, é loja de roupa. Onde é feira. Onde é comércio de serviço, de restaurante, bares, é serviço de restaurantes e bares. Então, quando você organiza o espaço urbano em categorias de serviço, de loja de comércio, é muito mais fácil você ver o dinheiro circulando, um bar no norte, outro no sul. Então, você não consegue ver que a cidade está se movimentando. Tem eventos na cidade, por exemplo, o cicloturismo, o evento de moto. Você não percebe que existe um volume de pessoas na cidade, Sim. porque os setores estão por... Aí sim você conseguiria ver que aquela cidade estava se movimentando, né? Mas agora é um pouco tarde fazer isso também, né? Porque aí não dá mais para fazer. Uma coisa Teria que ser pensada antes isso. Uma coisa que você falou de importância, assim, até para a questão de saber para onde eu vou, porque assim, eu falo com as pessoas, em tal lugar, as pessoas ficam perdidas porque não sabem onde é. Se tivesse uma identificação dos locais, ou aquela rua ali, ou aquele espaço, aquele centro é para isso. Você já deve ter ido em Conquista sim, né? Todos sim. os bares são no mesmo... Em Barreiras também, todos os bares é na mesma rua, todos. Né? Em Feira de Santana também, né? Existe essa categorização de serviço. Agradecer a todo mundo que esteve aí participando com a gente essa noite. Esse foi o episódio 3 do Podcarca. Agradecer. Inclusive, eu queria dizer o seguinte: aqui também rola uma cerveja artesanal da hora. Da hora, de tudo que vocês pensaram, de maracujá, de mel, de tudo. Muito bom as bebidas também que a galera fazem aqui, artesanais. Agradecer meu brother Matheus, Lucas, tinha Giovana também na live que eu vi, tinha Iris, todo mundo que esteve aí participando, as pessoas que ainda vão ver, sejam bem-vindas. Queria pedir para todo mundo já curtir esse vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para ficar sempre ligado e antenado ao que vai estar rolando aqui. Quinta-feira que vem, a gente faz um episódio a cada 15 dias, mas nessa quinta que vem tem um tema muito importante, a gente está no outubro, né? Outubro Rosa. É uma campanha do Ministério da Saúde e que a gente traz essa questão do câncer de mama, apesar de ser, em sua maioria, apresentar em mulheres, a gente também tem incidência em homens, é importante falar isso. O homem aí, se apalpa em casa, sinta seus seios, se houver alguma anormalidade, procure uma orientação, vá ao médico. Então, assim, quinta-feira que vem a gente vai trazer 2 convidadas aqui que tiveram, né, esse problema e que vão trazer como é que foi, as dificuldades que se encontraram, de onde tiram forças, que é de extrema importância, né, a gente discutir esse tema aqui. Já agradeci todo mundo, segue lá, curte, ativa o sininho. Esse foi o Podcarca, queria agradecer, Yala. Muito obrigado. Eu que agradeço, participação sua. Quinta-feira tem Podcarca de novo. Tamo junto. Galera da produção aí, de parabéns. Galera, boa noite. Vamos nessa. Fechou o Podcarca. Vou trocar o nome do banco pra Casas